Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, dependendo do momento que você esteja nos assistindo. Eu sou Erison Silva e esse é o nosso grupo de estudo Transfanon do Genefil, né? Hoje a gente está com o Marco Antônio aqui, a Rosinalva, né, para dar continuidade à nossa leitura coletiva, debate e reflexão do primeiro capítulo do Pele Negra de Máscaras Brancas do Francis Fanon, né? Como a gente estava vendo no encontro passado, a gente estava vendo a questão de como a linguagem ela é algo preponderante, ela é algo essencial na formação do sujeito e da subjetividade do sujeito, uma vez que a única forma que um sujeito tem de expressar o mundo e a si mesmo é a linguagem. Então, uma vez que essa linguagem é a linguagem do colonizador, o sujeito ele só tem, por assim dizer, a forma do colonizador falar sobre si e sobre o mundo. Né? Eis aí uma máscara branca já sendo colocada, né, que já vem a partir do momento quando a metrópole impõe a colônia, que a colônia tenha que falar o idioma da metrópole, que é o caso da Martinica, do Fanon, que é o caso do Brasil em relação ao português, né, que é o caso de tantas outras colônias na América Latina, né, e na África, que tiveram que passar a falar o idioma do colonizador. Né? Agora, notem que isso só é uma parte da coisa, né? Só uma parte, porque quando a gente para falar da linguagem, o universo semântico é algo completamente vasto, profundo, para dizer a verdade. E nisso, a gente retoma, né, dois parágrafos que a gente já tinha lido para dar, né, para contextualizar. O primeiro é esse que está na tela, mas eu vou ler ele depois, porque a gente precisa ser aqui, ó, né? Falar é ser capaz de empregar determinada sintaxe, é se apossar da morfologia de uma ou outra língua, mas é, acima de tudo, assumir uma cultura, suportar o peso de uma civilização. Ou seja, quando você fala, tem tudo isso, a cultura já está ali, né? Implicada, já é intrínseca ao seu jeito de falar, ao seu modo de dizer as coisas, até mesmo o modo como você gesticula, tá, né, querendo ou não, sendo carregado por questões culturais, por valores, costumes, certo? Que, querendo ou não, isso compõe elementos que estruturam uma civilização, certo, gente? Para além disso, né, aí a gente pega a ideia que está aqui nesse parágrafo e junta com a ideia dessa primeira parte aqui desse parágrafo, né? Todo povo colonizado, isto é, todo povo em cujo seio se originou um complexo de inferioridade em decorrência do sepultamento da originalidade cultural local, se vê confrontado com a linguagem da nação civilizadora, quer dizer, da cultura metropolitana. O colonizado tanto mais se evadirá da própria selva, quanto mais adotar os valores culturais da metrópole. Então, mais branco será quanto mais rejeitar sua escuridão, sua selva. Né? Então, esse processo de internalização, né, da linguagem do colonizador traz consigo um processo também de internalização da cultura, dos valores da metrópole. É por isso que é, é tão profundo essa questão da linguagem no Fanon. Não é porque ela é tão profunda, exatamente por conta que ele vai mostrar que, olha, para eu ser humano, eu tenho que parecer o modelo, com o padrão de humano. E qual é o modelo? Qual é o padrão de humano? Né? O modelo e padrão de humano é o do colonizador. Eu tenho que abandonar a minha própria cultura, a minha própria história, a minha própria língua e linguagem em prol do colonizador, em busca dessa humanidade que me foi, de alguma forma, uh, impedida de acessar, que me foi, de alguma forma, impedida de ser reconhecida. Né? Eu terminei o último encontro falando que existem múltiplas formas de ser humano, que existe uma infinidade de modos de ser humano. Né? E quando a gente olha para isso daqui, o que, é que a gente vê? A gente vê uma crítica à tentativa de uniformizar
aquilo que vem a ser humanidade. De dizer que não, olha, ser humano é isso aqui. É branco, cristão, com valores judaico-cristãos, burguês, classe média, europeu. Um homem hétero cis. Isso aqui é o modelo de humanidade. Qualquer coisa que fuja desse modelo, qualquer coisa que até mesmo fale outro idioma, né, se faça uso de outra linguagem, vai ser menos humano. Então, notem que o Fanon ele vai falar disso aqui, tanto nos dados que ele vai trazer, porque mais à frente, né, de como é o colonizado que vai na metrópole, né, que é aquela coisa, né, conhecer Paris e morrer, né, conhecer Paris e morrer, ou seja, eu fiz tudo que eu podia fazer na vida, que era conhecer a metrópole. Eu já conhecia a metrópole, conheci o que, né, o berço da civilização, o berço da humanidade. Eu experimentei o que é ser humano, entre aspas. Né? E aí o Fanon ele vai trazer consigo, obviamente, um tom crítico, um tom sarcástico, né, jacoso, mas, acima de tudo, um tom crítico acerca desse posicionamento do colonizado, mostrando que a colonização ela não se deu apenas do ponto de vista geográfico, territorial, mas ela se deu do ponto de vista subjetivo, ou seja, através da linguagem, através da cultura, através dos valores, você coloniza a subjetividade do sujeito e faz com que ele não consiga se enxergar enquanto ser humano, porque o modo como ele, né, diz a si o mundo, o modo como ele, né, perfeito, Rosinaldo. Seja bem-vinda, tá, querida? Tá sem áudio, mas pode escrever aqui no chat. Eu e o Marco, a gente vai comentando. E pode fazer questão, pode colocar observações. Eu vou lendo aqui para ti, tá bem? Então, o modo comum, retomando aqui, tá, gente? O modo como ele se diz e diz o mundo, né, faz com que esse sujeito ele seja colonizado mais no sentido, não só no sentido material, econômico, geográfico, mas também no sentido da sua subjetividade, né? Eu falei também no encontro passado que a pior prisão é a prisão mental. É isso, né? Mas só que aqui eles colocam dentro de uma prisão mental no qual o sujeito ele tem que, de alguma forma, se conscientizar de que também ele é gente, de que ele também é ser humano, né? Eu citei até o exemplo do Mangue Beat, que é de onde eu venho, que é a gente dizer que, não, peraí, a gente vai fazer cultura também, né? A gente vai ter a nossa própria identidade cultural, né? O Chico Sainz, com Nação Zumbi e tudo mais ali, com aqueles 2 álbuns, né? É incrível, 2 álbuns que entraram para a história da música brasileira, né? O Da Lama ao Caos e o Afro Ciberdelia. 2 álbuns, só 2 álbuns, mas foi o suficiente para causar um impacto que reverbera até hoje. O Baiana System, que é uma banda, né, da Bahia, obviamente, diz que foi e é completamente influenciado por Chico Sainz e Nação Zumbi. Então a gente vê o impacto, a profundidade que uma cultura bem feita, né, que com a arte bem feita pode trazer para o ambiente cultural, pode modificar a nossa consciência, né? Enfim, falei demais, Marcos, querem falar? Imagina, e a arte feita com esse objetivo de resgatar uma linguagem, de resgatar uma identidade, né? de subverter os padrões. Né? O que o Chico Sainz faz, principalmente no primeiro álbum, ele subverte totalmente o conceito de música. Né? É maravilhoso, não canso de ouvir, cara, até hoje. Não, também é um dos meus álbuns preferidos assim, da vida. Top Eu 10 também. tá lá, da Lama ao Caos. Com certeza tá lá, né? Porque é aquela coisa que ele diz, né? Eu vou pegar o que vem de fora e vou mesclar com o que tem de dentro. Eu vou fazer uma antropofagia, né? O Décio Faustino, ele tem um artigo que ele vai associar Racionais à Tempestade, que tem do Shakespeare, aquele texto A Tempestade, a peça da Tempestade, que tem o personagem Caliban, que o Caliban ele vai aprender o idioma do seu, né, daquele que está ali dominando, apenas para poder amaldiçoar o cara no próprio idioma dele. Entendeu? Então imagina a rebeldia que é, imagina, né? Ah, você quer me colonizar? Então eu vou aprender sim o seu idioma.
eu vou aprender a falar essa língua, mas só para poder te amaldiçoar no teu próprio idioma. Então, isso daí é algo, exatamente, é algo fantástico, entendeu? O que o Chico Sainz fez foi pegar o que vem de fora e mesclou com o que vem de dentro, juntou e trouxe algo completamente novo que era impossível conceituar na época. Era impossível dizer o que era. Né? Ele ia para os programas lá do Sérgio Gosma, do Domingão do Faustão, né? O Sérgio Gosma perguntando, mas o que é isso? Isso é rock, é pop, é rap, né? Isso é maracatu, isso é ciranda, é coco, e era tudo isso, ao mesmo tempo. Então, isso daí é uma forma de resistir, de criar sua própria identidade. Eu acho que o Fanon, né, ele olharia para esse movimento com bons olhos. Entendeu? Por quê? Porque é o sujeito se reinventando. Não na sua individualidade, mas na sua coletividade. Né? Esse é o ponto todo. É que a gente tem a capacidade de se reinventar, de se refazer, de se reconstruir. A gente é consequência, para o Fanon, né, das nossas ações. Ele é um pensador, né? Ele é um fenomenólogo existencialista negro. Eu falo isso. Se a gente puder enquadrar o Fanon em corrente da filosofia, ele está ali na fenomenologia, porque ele está falando do fenômeno, de como a gente experiencia psicologicamente o que é vivido, o que é dado. Ele é existencialista porque ele coloca dentro a possibilidade de existir, né, de como existir, nas mãos do sujeito, certo? E aí ele vai ser, né, negro porque ele está colocando que esse sujeito negro ele tem que ter a capacidade de tomar, né, a sua própria existência nas mãos, né, e guiar para onde vai essa existência. Então, o Fanon, ele é esse cara aqui, certo? Gente, eu falo muito, diga aí. Não, não falo não, isso está ótimo. Ótimo. Bem, vamos dar uma continuidade, vou continuar aqui o texto. Essa só foi uma introdução, conectando o encontro passado com esse encontro, e aí a gente vai continuar aqui nessa partezinha que é bastante interessante a gente notar, né? Ó, eu vou reler essa parte aqui. Todo povo colonizado, isto é, todo povo em cujo seio se originou um complexo de inferioridade em decorrência do sepultamento da originalidade cultural local, se vê confrontado com a linguagem da nação civilizadora, quer dizer, da cultura metropolitana. O colonizado, tanto mais se evadirá da própria selva, quanto mais adotar os valores culturais da metrópole. Né? Quanto mais eu adquiro os valores culturais da metrópole, mais, né, eu estou saindo da selva, estou deixando de ser selvagem e me humanizando. Aí você se pergunta por que tem gente no Nordeste vestindo botina e roupa de couro num sol de 30 e poucos graus, né, na cabeça. Tão mais branco será quanto mais rejeitado, né, quanto mais rejeitar sua escuridão, sua selva. No exército colonial, e especialmente nos regimentos de fuzileiros senegaleses, os oficiais nativos são, antes de mais nada, intérpretes. Servem para transmitir a seus semelhantes as ordens do Senhor, gozando eles próprios de certa responsabilidade. Existe a cidade, existe o campo, existe a capital. Né? Aqui só uma coisa, a gente falou muito, eu e o Leonardo, né, no encontro passado, a gente falou muito na questão dos europeus, dos norte-americanos, enfim, chegarem aqui e falarem no seu próprio idioma, falarem no inglês, no francês, no alemão, e a gente encarar com uma certa naturalidade isso. Só que quando é um movimento contrário da gente sair daqui e ir, né, à Europa, aos Estados Unidos, a gente não pode falar no português, né? A gente não pode falar no nosso idioma nativo, por assim dizer, porque simplesmente eles não vão, né, conceber isso, entendeu? Teve né, histórias assim de um professor que foi para a Espanha e ele foi pedir um jornal na banca de jornal, aí não foi lá pedir o jornal e ele pediu em português. Aí o cara, como é que é, né, para ele? E aí não deu o jornal a ele até que ele pedisse em espanhol. E quando vendeu o jornal a ele, ele disse: ó, na Espanha se fala castelhano.
João Batista Castilho. Conhecido de você, esse João Batista? Não. Vamos ver aqui. Olá, João Batista, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, meu irmão? Beleza? Vamos lá, né? Vamos Vamos torcer lá, o Senhor para ver esse plano aí de novo. Beleza. Vamos lá. Bem, deixa eu só... Então, assim... ele é do grupo de Foucault também, que massa. Seja bem-vindo, Foucaultianos aí. A gente vai fazer uma intersecção, né, entre Foucault e Fanon. Mas, enfim, isso é para mostrar como o sentimento de nacionalidade, o sentimento de identidade de um povo, né, se dá através também do próprio idioma falado, entendeu? O idioma é algo, assim, essencial para carregar tudo isso. Valores culturais, costumes éticos, morais, entendeu? Própria historicidade, de como se fala, de como se diz. Então, a linguagem, a língua, ela é extremamente importante nesse sentido. E tem que se lembrar, ela não só preenche um horizonte objetivo, mas também um horizonte subjetivo, né, do sujeito. Então, mais do que isso, eu diria que também um horizonte intersubjetivo. Uma vez que quando você fala, o próprio Fanon fala isso logo no primeiro parágrafo, você fala para o outro entender, para o outro escutar. Entendeu? Então, existe um horizonte intersubjetivo que liga a minha subjetividade à subjetividade daqueles que estão me escutando, os meus interlocutores, por assim dizer. Certo? Bem, vamos lá, né? Seguindo aqui. Mas se quiserem comentar, pode ficar à vontade, tá? João Batista, Marcos, Rosinalva. Pode ficar à vontade aqui. Aqui. Existe a cidade, existe o campo. Existe a capital, existe a província. Aparentemente, o problema é o mesmo. Vejamos, um lionês em Paris, né, ele enaltecerá a calma da sua cidade, a beleza inebriante dos rios de Rodonon, né, o esplendor dos plântanos, né, e tantas outras coisas né, decantadas por pessoas que nada têm a fazer. Desculpa, gente, estou lendo mal aqui. É porque eu estou rindo. Se você o encontrar ao retornar de Paris, e, sobretudo, se você não conhece a capital, ele então se esvairá em elogios. A Cidade de Luz, o Sena, né, os Guinguidês, isso aqui é em francês, ver Paris e morrer. Olha só, velho. Aqui são os cabarés populares, geralmente ao ar livre, típicos de subúrbios parisienses, né? Então o cara já está dizendo aqui, ver Paris e morrer. O processo se repete no caso do martinicano. Primeiro, em sua ilha, Base Point, Monidote, Gros Morne, né? E do outro lado, a imponente Fort-de-France. Depois, né? E aí está o ponto essencial, fora de sua ilha. O negro que conhece a metrópole é um semideus. Relato aqui, a propósito, um fato que deve ter marcado meus compatriotas. Muitos antilianos, após uma estada mais ou menos longa na metrópole, retornam para ser consagrados. Vamos lá. Em relação a eles, o nativo, aquele que nunca saiu da toca, o bitaco, adota a forma mais eloquente de ambivalência. Um negro que, por algum tempo, viveu na França, retorna radicalmente transformado. Falando em termos genéticos, diríamos que seu fenótipo sofre uma metamorfose definitiva, absoluta. Desde antes da partida, o que se sente a se tomar pelo aspecto quase etéreo, de seu passo, é que novas forças foram acionadas. Ao encontrar um amigo ou colega, não é mais o amplo gesto de abraço que o anuncia. Discretamente, nosso vindouro fez uma reverência. A voz, normalmente estridente, deixa
intuir um movimento interno pontuado dos sussurros. Hoje, o negro sabe que lá na França há uma ideia que se faz a seu respeito, que se aferrará a ele no Havre ou em Marsella. Sou martinicano. É a Pimeia, eu acho que aqui é a primeira, né? Tem um erro aqui. É a primeira vez que vem à França. Ele sabe que aquilo que o poeta chama de arrulho divino, entende-se o crioulo. Não passa de um meio termo entre o petit nègre e o francês. A burguesia nas Antilhas não faz uso do crioulo, exceto no contato com os domésticos. Na escola, o jovem martinicano aprende a desprezar o patois. Fala-se de criolismo. Algumas famílias chegam a proibir o uso do crioulo e as mães tratam seus filhos de tibantes quando dele se utilizam. Ou seja, ele já está falando aqui como é o uso, né? Só uma coisa, gente, o petit nègre é uma forma pejorativa de conversar com adultos franceses, né? Ou, no caso, colonizados. É como se você falasse com um adulto, como se fala com a criança. Entendeu? E aí tem até uma nota de rodapé aqui que é para alcançar esse ponto. Deixa eu ver aqui. Aqui. Etimologicamente, com forte carga pejorativa racial, petit nègre ou petit nègre, né, são nomes atribuídos a um pediguim de superstratos francês, utilizado em meados do século XIX e meados do século XX, em algumas colônias francesas, sobretudo na África Ocidental, preponderantemente na comunicação entre soldados nativos e oficiais brancos. Por extensão de sentido, o termo era empregado para se referir a outras variantes simplificadas com o intuito de facilitar a comunicação em situações marcadas pela hierarquia racial. Muito do seu vocabulário foi absorvido da terminologia náutica francesa. Sua documentação é precária e foi realizada em grande medida por Maurice de la Fonse, administrador colonial que atuou na África Ocidental e que ofereceu uma descrição morfológica e sintática em meras 31 linhas corridas, destacando como seus traços marcantes alguns elementos sintáticos e morfológicos comuns aos crioulos caribenhos. Supressão do R, né, final não infinitivo, empregado para diversos tempos verbais, negação exclusivamente com o paz, ausência de reflexão por gênero ou número, supressão do artigo ou aglutinação deste ou ao substantivo, utilização do verbo gangner com o sentido de existir, emprego de advérbio lá como sufixo demonstrativo, utilização de preposição por para substituir preposições indicativas, tanto da distinção como da origem de. Vi Maurice de la Fonse, né, os vocabulários, né, que está aqui, que é o que é o petit nègre, né? Em outras palavras, é o francês mal falado e simplificado, né, que era utilizado naquela época lá. Só um momento. Então, o que a gente tem aqui, né, gente? A gente tem marcas na própria forma de falar, na própria forma de utilizar o francês, certo? Que já demarcam uma hierarquização racial. Esse é um ponto bem interessante, porque as colônias têm que falar a língua do colonizador e não o colonizador falar, né, por exemplo, crioulo, né? E, para além disso, os próprios colonizados desprezarem o crioulo. Né? Então, é algo que tem que a gente levar em consideração, né? Mas vamos lembrar que a gente também é um país que é colonizado e que, diga-se de passagem, eu só lembro do... eu não sei se vocês já leram, provavelmente já, Lima Barreto. Sim. Ele tem um livro
O triste fim do Policarpo Quaresma, que ele era um nacionalista, né, ferrenho, assim, e que ele dizia o seguinte, que a gente tinha que nacional, que a gente tinha que voltar a falar o tupi, o guarani, como idiomas e tudo mais. Então, tipo, era um cara que ele olhava para essa questão da colonização, né, e buscava enfrentá-la a partir, né, de mudar o cotidiano das pessoas, mudar o modo como as pessoas entendiam ali as coisas, né? Tendo como tradução literal bandozinho ou bandozinha, o termo tibante remete aos grupos de crianças que trabalhavam nas canaviais recolhendo os pedaços menores de cana. Ah, não, mas isso aqui é sobre outra coisa, né? Sobre o como é que se diz? Né? Não é sobre a parte que a gente estava comentando, não. Boa noite, eu consegui resolver meu som aqui, meu áudio que aqui. massa. Então, Que massa, que massa. Pode falar, pode ficar à podemos vontade. falar, né? É só uma percepção mesmo que eu não li ainda o livro todo e não tive tempo de ler o capítulo. Mas dá a impressão que Fanon, ele tenta mostrar que essas pessoas que estão na França, martinicanas, elas muitas vezes elas sofrem um processo de aculturação. Então, elas precisam se adaptar àquela nova cultura, desfazer da sua própria cultura para ela ser aceita. Ela, ela se submete à cultura do colonizador, para que ela possa se sentir aceita naquele ambiente, naquele local. Pois é uma percepção. Não, mas é isso, entendeu? Mesmo, né? E não é só o martinicano na França. Na própria Martinica, né, eles também passam por esse processo. Né? O meu bisavô era martinicano. E o meu, quando ele veio para o Brasil, meu pai tinha... meu avô, o pai do meu pai, já tinha 1 ano e meio, 2. E quando eles chegaram aqui, ele não tinha sobrenome. Né? E aí ele usou o que se usava na Martinica, o sobrenome do patrão. Nossa. Então ele era esqueci o nome do meu bisavô. André, o sobrenome André, que era o sobrenome do patrão. Quer dizer, até isso a colonização apagou, né? Essa identidade das pessoas do local, né? Então, nesse processo de diáspora, nesse processo migratório, percebe-se que muitos, né, perderam as suas identidades. E não sei se cabe aí, mas dá a impressão também que mesmo que Fanon não esteja falando sobre as culturas, diferentes culturas, as formas com que o mundo vai se organizar depois, né, os países ali do norte global e sul global, mas você começa a já perceber esse movimento, quando ele começa a falar de aglomeração por cultura, começa a falar sobre aproximação, sobre aculturação, então você começa a entender que já existe aí um movimento que mais tarde nós vamos chamar, né, de norte global, sul global, aí desses países que mais se assemelham na cultura, na economia, que tem uma geopolítica mais aproximada. Linguagem, mas na verdade está discutindo linguagem para discutir cultura, né? João. Bem, teu microfone está desligado agora. eu estava... Pronto. Então, assim, isso é uma questão de memória também, né? O Fanon está falando de uma memória que aconteceu no seu
no seu tempo, na sua história e no seu contexto. Mas é interessante também que essa memória também acontece aqui na realidade do Nordeste, ainda hoje, né? Então, olha como é interessante. Nós, nordestinos, nós somos enculturados com a cultura negra e indígena, certo? É tanto que, se você ver aí, eu sou negro diferente do meu irmão negro ali, ó, tá vendo? Ele já tem um traço diferenciado aí, já tem um traço um pouco europeuzado, eu já tenho um pouco indígena, né? Na média altura. Mas em relação à linguagem, é bem interessante esse pensar aí que nós estamos falando nesse caso, o capítulo 1, né? É interessante porque essa questão da linguagem, na linguagem mora o ser, né? O ser habita na linguagem, como diz o Heidegger. Mas quando a gente fala de realidade de enculturação, principalmente na realidade da América Latina, dá para a gente perceber também que há um genocídio da linguagem dominante em cima da linguagem dominada. Possa ser que isso ele não tenha dito nessas minhas palavras aqui, mas a gente vê na realidade da nossa língua portuguesa aqui no Nordeste. Muita gente assim chega no interior do Nordeste e algumas palavras assim elas não são dominadas na língua portuguesa. Nossa, não são, porque tipo assim não foram aceitos, não foram aceitos. Algumas silabadas a gente também não consegue dizer. É como que a nossa biologia não aceitasse de jeito nenhum. E o exemplo desse aí é como a minha sogra chama a palavra depois, né? Depois, eu digo, não é depois, ela diz depois, né? E o meu vizinho, já aqui de São Tomé, no interiorzinho de São Tomé, ele é um homem branco, mas ele tem a mistura indígena. Então, olha como é que ele fala a palavra acolher, é acoitar. Então, essas nuances de linguagem diferenciadas e enculturadas é própria de uma resistência que muitas das vezes a gente não compreende, mas foi muito forte lá atrás. E sem contar que nós, descendentes de indígena, né, eu, pelo menos, sou descendente de indígena tapuia, a gente não tem algumas palavras da língua portuguesa e algumas estratégias da língua portuguesa que a gente, resistentemente, naturalmente e biologicamente, a gente não consegue atender, aprender e aceitar. O exemplo, eu posso ser muito bom de texto, mas para todos os indígenas aqui, a gente começa a conversar e diz, rapaz, eu não suporto a tal da gramática, porque nós temos uma gramática. Imagine um martinicano pensando nesse jeito, né? Então, é interessante esse tópico aí, porque eu tento entender a gramática. Até hoje eu mando alguém, rapaz, vamos estudar aqui a gramática. Mas, assim, minha mãe também não aceita gramática. Eu fui na descendência dos indígenas dela, descobri que é natural, 100% deles também. Então, imagina o exercício de resistência. Então, cara, eu digo assim, que realmente a linguagem, quanto mais forte na sua tribo, ela domina aquele outro ser. Mas quanto mais fraco, quanto mais sofrido, aquele ser daquela outra linguagem dominada também cria uma espécie de escravidão linguística. É isso. É isso, é a escravidão que vai. Esse é o ponto todo, né? Porque, assim, todo mundo está me ouvindo, tá todo mundo me escutando? Ótimo. Porque se chega a dominar a subjetividade da pessoa, vai chegar a dominar o modo como ela existe no mundo. É por isso que é um processo violento e profundo até esse ponto. Entendeu? O Fanon, ele tá meio que escavando mesmo aqui, entendeu? Até onde vai esse processo de colonização, certo? Porque a colonização ela não para só no ambiente material, geográfico, economicamente falando, ela vai, né, a outros pontos, entendeu? Ela chega na subjetividade e na existência do próprio sujeito. E isso daí a grande questão, né? Quando você para falar sobre a questão da gramática, sobre a questão de, né, do próprio sujeito,
modificar o idioma, só me lembro do Nego Bispo. Porque o Nego Bispo lá no A Terra Dá, a Terra Quer, ele vai dizer que a gente tem o poder de falar português na frente do colonizador e o colonizador não entendeu o português que a gente está falando. Porque a gente se apropriou do idioma e transformou ele. Virou como se fosse uma arma. Né? A gente pode falar português de frente do nosso colonizador, que ele não vai entender o nosso português. Entendeu? E isso é maravilhoso, eu acho isso maravilhoso. Por quê? Porque a gente arrumou, meio que de forma intuitiva, formas de resistir e reexistir, entendeu? De existir de outro jeito, de outra forma, de outro modo, né? Então, o Nego Bispo, ele tem essa pegada, ele leu o Fanon, obviamente, deve ter lido o Fanon, certo? Mas ele tem essa pegada também anticolonial, né? De dizer que não, olha, a gente tem formas de resistência, assim, a esses movimentos, certo? De tal modo que a gente produz naturalmente, né, artimanhas, ferramentas de resistência. E eu acho isso maravilhoso, assim, em certa medida eu acho maravilhoso isso, né? Eu, antes, mais cedo, estava falando com o Marcos sobre a questão do Mangue Beat, que também é uma forma de resistência, entendeu? Entre outras coisas que a gente vai criando, né? Que a gente vai traçando, certo? A gente meio que tem esse poder, e é isso que Fanon está reivindicando, que a gente não seja esse sujeito aviltado, esse sujeito que queira ser outro, ser alguém que a gente não é, para poder, né, ter o reconhecimento de humano, entendeu? A gente tem que ser a gente mesmo e expandir essa noção de humanidade que está dada, que está posta, né? Esse padrão de humanidade, ele está muito restrito, está muito limitado, né? Existem múltiplas formas de ser humano, né? Para repetir o que eu já disse, né, no encontro passado. João e depois a Rosinaldo. Vou só concluir mostrando para cá. Esse aqui, ó, é um exercício que eu fiz num dos capítulos da minha dissertação de mestrado, né? Para você ver que isso aqui é um exercício de tempo cíclico. Se eu fosse fazer esse exercício no tempo cronológico, eu não conseguiria. Então, aqui está inserido a linguagem Ubuntu, tá entendendo? A linguagem da pluriversidade. Lá em cima tem minha mãe, ó. Minha mãe, se você ver aqui, ela é bem clarinha, mas aqui é quando ela era mais nova. Mas ela é indígena. Aí aqui vem, ó, aí vem meu sobrinho bem aqui, mais claro, mas ele é um branco, mas com traços mais indígenas. Aí lá vem aqui, né? Vem aqui a minha sobrinha mais velha, aqui ela, e aqui vem a outra, e vem mais uma pretinha aqui, e aqui vem mais outra, que é a mesma. Então, eu concluo dizendo que a imagem, o símbolo, na cultura afro-indígena é muito forte, é uma maneira da gente se comunicar. Você vai ver isso na drinca, você vai ver isso também na capoeira, as diferentes maneiras da gente se comunicar ali. Diríamos que um negro surdo na capoeira falaria mais com o corpo do que com a língua, né? E o nosso povo ele foi mutilado, né? Nosso povo ele falou muito através de gestos. Muitos golpes da capoeira na dança, imitando um contragolpe também em cima daquilo que o soldado ia fazer contra ele. Você vai ver lá, muitos deles colocavam faca nos pés, na mão, para se livrar também na luta. Isso era a maneira também de falar, de dizer, de resistir. E lá no maculelê também, quando se bate 2 vezes para cima e para baixo, com os pés, imitando a marcha ou o barulho dos pés do cavalo, era a maneira também de dizer que o inimigo estava se aproximando, entendeu? Mas também no maculelê também se dançava e se celebrava a vitória sobre uma guerra, né? Então, esse é um capítulo que nos expande bastante sobre essa questão da importância da linguagem, né? A linguagem
enculturada e enculturante, mas também que não se aceita o epistemicídio do saber, tá, né? Não Isso. se aceita a destruição do saber. É isso que eu tenho a contribuir. Perfeito. É isso, né? Porque muitas vezes, ele trouxe a questão do epistemicídio que está ali com a Sueli Carneiro, muitas vezes a gente esquece que, né, todas essas culturas são repletas de conhecimento, tá? Elas também produzem epistemologia, entendeu? Produzem perspectivas, visões de mundo, né? Alguns vão dizer, mas não é filosofia, a visão de mundo não é filosofia. Ok, mas a partir disso, pode emergir filosofia também. Perfeito. Rosinalva. Então, é só para completar esse pensamento, né, que Fanon traz aí nesse capítulo, que leva a entender, contribui com a reflexão de que ele está falando, aí, em outros termos, de uma desvalorização cultural, de uma violência, de uma alienação, que o colonizado, ele nem sempre percebe. Quando você tocou aí do Nego Bispo, eu gosto muito de uma expressão que ele utiliza, que é a confluência cosmológica, né? Ele fala dessa confluência ao invés de interculturalidade. E hoje nós já temos essa percepção, mas eu fico imaginando, dentro desse contexto que Fanon vivenciou, né, em território francês, e tendo que conviver com todas essas atrocidades em relação à desvalorização e à alienação cultural dos povos. É isso. Né? O ponto é que o Fanon foi o cara que teve a sensibilidade de perceber isso, de perceber esse movimento, de constatar na prática dele e na vivência mesmo, diga-se passagem, né, como se dava isso. Talvez para ele tenha sido chocante a experiência da Segunda Guerra Mundial, né, que eu estava até conversando com o Marcos Antônio, antes da gente iniciar, que na Martin seguinte, então tu vai fazer o que na Segunda Guerra? Tu vai lutar pelo colonizador? Os caras aqui vieram, massacraram a gente, fizeram tudo, nos dominaram, né? E aí tu vai lá lutar, colocar tua vida em jogo por essa gente que nem sequer vê a gente como ser humano, né? O Amé Casier vai dizer, olha, vocês, né? Quando os brancos começam a tirar um no outro, a gente deveria comemorar, entendeu? Então é essa coisa que tem que colocar, que o Fanon ele era um humanista acima de tudo, porque ele vai dizer que era questão de humanidade lutar contra o nazismo. Só que quando ele está lutando contra o nazismo, no meio da Segunda Guerra Mundial, ele percebe que existe discriminação no próprio exército. Entendeu? A questão de equipamentos cedidos, os batalhões que vão na linha de frente são sempre os batalhões das colônias africanas, entendeu? Não dos franceses metropolitanos, entendeu? Então o Fanon ele percebe isso, né? Ele vai percebendo que tipo, não, peraí, tem alguma coisa aqui que tá errada, mas não era, né, liberdade, igualdade e fraternidade, gente, não era isso daí, né? Não era a Declaração dos Direitos Universais, né? Então por que está acontecendo isso aqui? Então ele começa a se questionar, e aí quando ele vai viver na França, que ele vai para Lyon, né, que é um problemaço, diga-se de passagem, ninguém consegue explicar direito. Eu estou lendo aqui, né, só para... Gente, estou lendo aqui a Clínica Rebelde, que é uma das biografias, né, sobre o Fanon, tá aqui, certo? Do Adam Schutz, e ele fala que, tipo, o Fanon, quando está em Lyon, ele fica chocado, porque a criança, né, começa a ter medo dele, né, mãe, um homem negro, e ele tremendo de frio, né? Ele tremendo de frio, a criança tremendo de medo dele. O negro treme de frio e a criança treme de medo do negro. Então, assim, né, aí a mãe vai pedir desculpa, ele manda, né, ela para um lugar não bem interessante, mas isso daí né, já relata muita coisa, entendeu? Que os valores culturais estão sendo refletidos na ação de uma criança que não tem os filtros necessários, entendeu? Para, por assim dizer,
não deixar explícito o racismo francês, o racismo da metrópole. Entendeu? E a desumanização desses corpos, desses sujeitos, né, negros, colonizados, etc. Então, o Fanon ele tem isso, e aí ele vai estudar, né, filosofia em Lyon com Merleau-Ponty, que é o cara que vai falar sobre o esquema corporal. Vai falar que eu não posso, né, falar da fenomenologia, né, do fenômeno, deixando o corpo de lado. O corpo é algo essencial. E aí o Fanon vai ter um insight, é óbvio que ele vai ter um insight. Né? Olha o que ele viveu, olha o que ele está estudando. Ele vai dizer, não, a experiência corporal aqui, ela é essencial, ela define o sujeito. Entendeu? Porque, por exemplo, uma pessoa, um judeu, ele pode se disfarçar em meio à multidão. Mas uma pessoa negra nunca. Só de ela entrar no ambiente, vão saber que ela é uma pessoa negra. E é esse o ponto que o Fanon vai acentuar, né? Vai trabalhar, vai aprofundar dentro dessa noção, né, do corpo lá do Merleau-Ponty, entendeu? Da questão do esquema corporal. Ele vai fazer um esquema epidérmico racial a partir disso. Ele está fazendo uma fenomenologia negra, uma fenomenologia existencialista negra, literalmente, né? Então ele faz isso, entendeu? Gente, eu fiz uma digressão gigante aqui, mas eu acho que a gente pode voltar, certo? Rosinalva, só falando aqui do ponto, mas eu acho que é isso que eu acabei de colocar, assim, né? Que o ponto todo é que esse processo de aculturação é um processo de colonização. Mas ele não é um processo de colonização geográfica, econômica, ele é um processo de colonização do sujeito, da subjetividade do sujeito, e a partir disso também da ontologia desse sujeito, do modo como esse sujeito deve existir para poder vir a ser reconhecido enquanto ser humano. O problema todo é que ele nunca vai ser, né, nunca vai alcançar esse reconhecimento, pelo menos como o Fanon coloca, entendeu? Até que ele altera as estruturas da sociedade. Ele precisa alterar as estruturas sociais para poder chegar nesse reconhecimento de fato enquanto sujeito autônomo, né, que é capaz de transformar a si e o mundo, né, transformar a si mesmo e a realidade que o envolve. E isso daí é o que nos torna humanos. Sabe o que é incrível? É que, né, mais à frente a gente vai ver a questão da dialética do seu escravo, mas tem uma coisa que me falaram e eu até agora fico refletindo sobre, quer dizer, aquilo que nos humaniza é a luta pela liberdade. O que nos torna ser humanos, é lutar pela liberdade. É algo que eu ainda reflito, estou tentando assim, buscar a profundidade disso tudo. Mas, enfim, vamos voltar aqui para o texto, tá, gente? Qualquer coisa, fique à vontade para interromper, levantar a mão, fazer comentários. Está sendo muito, muito rico, muito produtivo. Vamos lá, né? Minha mãe, querendo um filho, memorando. Se a vossa tarefa de história não estiver decorada, não ireis à missa, no domingo, com vossos trajes domingueiros. Esse menino será a vergonha do nosso nome. Esse menino será nosso Deus. Será nosso Deus nos acuda. Calai a boca. Já não vos disse que deveis falar francês? O francês da França, o francês do francês, o francês francês. Né? Aqui ele está retratando basicamente o que acontece. Ó, tem que falar feito gente. Né? Fala feito gente. Né? Aqui, e aí eu seguindo aqui a leitura, né? Sim, é preciso que eu me policie em minha elocução, pois é em parte por ela que serei julgado. Com grande desdém dirão de mim, nem sequer sabe falar francês. Nossa. Com grande desdém dirão dele que ele nem sequer sabe falar francês, minha gente.
No grupo de jovens antilianos, aquele que se exprime bem, que possui o domínio da língua, inspira extraordinário temor. É preciso tomar cuidado com ele. Ele é um quase branco. Na França se diz, fala como um livro. Na Martinica, fala como um branco. E isso daqui é algo que disseram sobre o Fanon, né? Porque ele falava muito bem o francês, entendeu? Ao ponto de dizer que, olha, o que está sendo exprimido, dito aqui, está complicado, né? Ou melhor, o modo como ele se expressa é como praticamente o francês, né? Ele nem parece que é da Martinica. Olha tão bem quanto ele fala, né? Como ele fala bem. Então, assim, isso tudo, obviamente, traz consigo o quê? A questão de tipo, olha, ele foi, né, colonizado. Isso também traz também um outro aspecto que é pouco explorado ainda de Fanon, né? Mas é o aspecto que a educação é um elemento essencial para se colonizar um sujeito, para se colonizar um povo, entendeu? Quando você educa esse povo a partir do idioma, a partir de determinada língua, né? Você está, querendo ou não, moldando ele. Porque a educação, querendo ou não, é isso, é você moldar, direcionar as pessoas para um determinado ponto, para uma determinada diretriz, né? Então, notem que como a coisa está, né, sendo posta aqui. Isso daqui está implícito no Fanon, tá? Não está dado aqui, não. Rosinalva? Essa expressão sua é tão potente quando você fala. Quando eu penso na educação, nos currículos, por que nossos currículos não são culturais? Porque nós não conseguimos ainda, porque eles são colonizadores, eles ainda têm aspectos altamente europeus. Então, nós não conseguimos mudar isso nem com séculos. E quando você reporta Fanon, eu sempre digo que, infelizmente, os próprios currículos não trabalham com filósofos latino-americanos, não trabalham com filósofos decoloniais, não trabalham com filósofos pós-estruturalistas, porque eles costumam sim despertar para uma crítica maior, para além da crítica estruturalista. E aí eu penso, mesmo quando você começa a analisar Fanon, Hannah Arendt, que são de epistemologias diferentes, Foucault também, mas viveram praticamente no mesmo período, na mesma época, aí você analisa que Foucault fala dessa violência do colonizador, aí você passa a analisar ali Hannah Arendt, ela fala que não existe uma estrutura fixa, né? As pessoas elas estão enraizadas ali no nazismo, naquele poder, elas são conduzidas a essa condição. E aí Foucault vem e nos desperta, mas que estruturas de poder foram criadas? Quem deu poder para quem está com o poder? Aí você começa a analisar de várias vertentes, mesmo que nós não podemos misturar as vertentes epistemológicas, né? Mas nos desperta uma curiosidade, como que o ser humano ele visualiza essas questões, principalmente do colonizador. Esse epistemicídio que nós sofremos até hoje, a dificuldade que nós temos de implantar currículos culturais e trabalhar essa resistência dentro do meio escolar. Simplesmente porque um dos pontos mais críticos é o nosso currículo que ainda nos coloniza. Para que colonizar mais que as universidades, os mestrados, os doutorados? São grandes colonizadores, porque você só ingressa se você estiver ali apto dentro daquela linha de pesquisa, senão você é descartado. Tem que dominar o cânone, tem que dominar o cânone. Exatamente. Entendeu? É isso, é exatamente isso, entendeu? Então a educação é uma forma de colonização, entendeu? Muito efetiva, muito, como é que eu posso dizer? Muito utilizada, ok? E a Rosidalva, assim, ela foi cirúrgica ao falar sobre a questão do currículo. Porque os nossos currículos, eles são estruturados de forma colonial, entendeu? Fui professor de filosofia durante 3 anos no estado de Pernambuco, antes de vir para cá, para BH, fazer mestrado. E lá,
eu tive alunos que vieram me perguntar, Erison, a gente não tem filósofo brasileiro? A gente não tem filósofo negro? Entendeu? Como se filosofia fosse algo que só os gregos fizeram, que só os europeus fizeram, entendeu? Que só uma tradição restrita, distante da gente. E a gente tem que estudar o que ele pensa. Além de ser um conhecimento muito raso, porque as aulas de filosofia, elas não têm o quantitativo que deveriam ter, ainda utilizam filósofos que estão bem fora aí da nossa matriz, bem fora da nossa, bem distantes da nossa realidade. E dentro do meio acadêmico mesmo, muita gente, muitos filósofos têm dificuldade de reconhecer que existe filosofia fora da Europa, né? Que os indianos, os chineses, os africanos, todos, as tribos africanas faziam filosofia, né? E, aliás, dentro o Egito. E dentro da própria Europa existe uma hierarquia, né? Então, bons filósofos são os franceses, os italianos, os ingleses. Você já não tem a mesma atenção para os nórdicos, por exemplo. Os suecos, os noruegueses, eles já são quase um não povo, né? Um não europeu, né? Olha, eu fiz um trabalho de pesquisa durante 3 anos, desde 2023 até agora 2026, que estou tentando concluir. E o que mais me chama a atenção é que os próprios professores, grande parte, eu chego a apontar 90%, eles não conhecem termos simples como colonialidade, decolonialidade, resistência, interseccionalidade. E percebemos, então, que é algo muito mais estrutural, que a formação também ela é deficitária desses professores e acaba se refletindo aí nesse processo educacional. Boa noite, Diana. Seja bem-vinda. A gente está indo no debate aqui. O João, eu vou passar para o João. Diana, se você quiser falar, pode ficar à vontade, levantar a mão aí. A gente cede a palavra. João? Não, é só um detalhe que a Rosinalva falou, eu achei interessante, Rosinalva. Agora eu vou dialogar com a Rosinalva agora. Rosinalva, agora você falou numa coisa bem interessante. As seleções dos mestrados em filosofia, eles pedem realmente o domínio do inglês, né? Mas eu acho incrível, né? Assim, não me entenda mal o que eu vou dizer, mas vou dizer uma coisa aqui muito irônica, né? Passa o curso todinho metendo um cacete na filosofia americana, mete o pau no domínio, mas quando vai chamar para seleção, né, mestrado, doutorado, aí tem que proficiência no inglês, né? E aí, interessante, não, aí eu pergunto, e por que não a proficiência, né, na língua espanhola, na língua que dominou parte dessa América, né? E aí, interessante que você falou aí, porque a questão do epistemicídio também acontece nas seleções do mestrado também, principalmente com temas que abarcam questões de resistência indígena, africana, e principalmente quando tem a questão da mulher. Quando a mulher começa a se envolver, né, com esses temas, principalmente com os temas de africanidade, da Lélia e outras pensadoras mulheres, né, eu acho interessante que há uma perseguição muito grande no sentido de não aprovação dos seus projetos, cuidando de chamar, vou falar aqui numa linguagem bem nordestina, de apelidar os projetos de entrada no mestrado, projetos negros e projetos de ideologia extrema esquerda anarquista, né? Isso aconteceu com uma colega aqui do interior de Caicó, no Rio Grande do Norte, onde eu faço mestrado profissional em filosofia, estou qualificação agora dia 29, e ela foi tentar entrar no mestrado da UFRN. E aí o sistema de seleção
viu no projeto dela, na arguição, que não havia nada de defesa de filosofia negra. E aí reprovaram ela, né? E ela ficou muito triste. É interessante, né? Eu disse, mas você e a proficiência de inglês? Não cheguei nem a mostrar que eu dominava inglês, porque até o tema eles colocaram lá que abria até precedente para recurso, se ela quisesse, mas que a universidade já tinha os próprios advogados que iriam dar perda de questão para ela. E aí a gente sofre com isso, mas ao mesmo tempo nós aprendemos, porque a perseguição não está somente na questão lá de fora da universidade, mas como esse negro lá dentro ele se sustenta, como é que ele aprende, como é que ele apanha, como é que ele sofre, como é que ele se empodera lá dentro. Eu sou um cara negro e sei muito bem quando o professor branco fala de racismo, fala de tudo bonitinho, estuda, vai para cima dos filósofos brancos, mas eles não querem tomar café com a gente, eles não querem lanchar com a gente, eles se escondem da gente, porque dizem assim, olha, já vai começar a tocar em tema de racismo. A racismo não sai da cabeça desse povo negro, mas é porque nós aprendemos que graças ao racismo, que o racismo é a negação do não racismo, não existe racismo no sentido de negação da raça, somos todos iguais. Mas como ideologia de morte, necropolítica, ele sempre está presente. E isso é perigoso. Então, agradeço aí pela Rosinalva, você me fez pensar aí essa dimensão aí que é um pouco meio complicado, mas como eu estou escrevendo, estou naquela fase de escrita, e aí eu vou começar a escrever isso hoje, graças aí à sua contribuição aí. Olha aí, olha aí. É o famoso padrão euro-USA centrado, que Rano Dias, né, destaca. Nós deixamos um padrão europeu e estamos adotando um padrão euro-USA centrado, com base na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos. E as universidades, elas atuam de forma desumana, sim, porque desde quando você exige ali um... Isso. Travou aqui para mim, travou para vocês? Caiu aí. Rosinalva, tá escutando? Acho que ela não tá. É provável que ela nem tenha percebido, cara. Ah, bem, mas assim, é, é, é esse o ponto, entendeu, que a gente está falando. A educação, ela tem sim esse viés colonizador, entendeu? Mas ela também pode vir a se tornar um meio de resistência à colonização. Existem essas duas possibilidades quando a gente olha para a educação, né? Então, é algo que, assim, o Paulo Freire, ele... A Rosinalva caiu, tá vendo? O Paulo Freire, ele teve esse site, ele leu Fanon, ele cita Os Condenados da Terra, certo? E, assim, tem livros, um livro do Fanon que eu ainda não consegui comprar porque é muito caro, sempre está acima de R$ 150, que é, né, Fanon e a questão da educação, entendeu? E eu quero ler isso daí porque é algo que está próximo. A Bell Hooks também é outra que dialoga com Paulo Freire e com Fanon sobre a questão da educação, né? Que ela pode vir a se tornar esse objeto de resistência. E a partir dali, desse movimento educacional, a gente pode sim emergir, né? Pode sim trazer novas formas de se viver, novas formas de se relacionar, entendeu? Ou seja, tá ali para ser criado, tá ali para ser posto, tá? Só deixa eu colocar aqui no chat para vocês. Esse é o livro ao qual eu estou me referindo, certo? Não sei se pode ajudar, se vocês conseguirem o PDF dele, pode me passar, por favor, tá? Porque é um livro que, como vocês vão ver aí, é bastante caro. Agora, eu nunca vi esse livro abaixo de R$ 150. Está R$ 154,99. Surreal. Outra coisa que a gente tem que ver, né? No Brasil, para você estudar, você tem que ser rico, né?
Você quer estudar, quer ler bons livros, boas edições, você tem que ter dinheiro. Se não tiver, vai ter que ficar feito eu aqui, buscando PDF, fazendo freelance para comprar livro. É isso. É complicado. Mas, enfim, seguimos na leitura. Alguém quer falar mais alguma coisa? A Rosinalva caiu, eu não sei se ela volta. Só aqui, ó, meu amigo, que você falou algo aí sobre a dificuldade que a gente enfrenta para acompanhar a academia. Essa dificuldade começa também no ensino médio, quando você tem alguns alunos que começam, e aí a gente tem que falar do aluno, independente dele ser negro ou não, ele começa a ter uma carência dessas discussões que nós estamos fazendo, e aí ele diz assim, que livro eu leio, que livro eu vou ler, né? E hoje eu fui na escola onde eu estou praticando meu mestrado, que é um mestrado profissional, e eu me deparei com a caixa de papelão cheia de livros para jogar fora, tá entendendo? Nossa. Muito livro, muito livro. E aí tinha livro de biologia, tinha livro de matemática, tinha livro tal. E aí eu fiquei pensando, como a gente pode pensar em uma educação onde o jovem tem um bom vocabulário, domine os códigos das áreas de conhecimento, se na própria entrada da escola o símbolo é queimar os livros como fosse a biblioteca de Alexandria sendo destruída. E aí, quando eles olharam para minha cara, eu sou um professor PCD, então o que acontece? Eles olham para minha cara assim, e eles olham para minha cara e dizem assim, professor, o que o senhor está fazendo aqui? Já voltou? Já voltou para a escola? Querendo que eu volte, né? Aí eu chego para eles, eu digo, não, estou me alimentando mais um pouco para chegar e alimentar vocês. E eu trouxe um livro aqui para vocês. Aí, biologia, matemática. Aí disse assim, um aluno autista, né, especial, disse assim, olha, tá vendo um professor negro, né? Tantos professores aqui, independente de cor, tal, mas ele passa, dá um livro para a gente, não acredita que a gente possa chegar lá. E eu achei bonito porque a dificuldade acontece, mas a facilidade também faz com que você facilite para o outro. E isso na academia eu tive o privilégio, né, na minha primeira formação, de não ter dificuldade para chegar lá, porque meus colegas pretos, eles trabalhavam em empregos de elite, como um quartel, como INSS, outros cantos assim, e eles me davam passagem para mim ir e voltar para casa. E a troco eu vendia meu pensamento, porque eu disse, vamos fazer os trabalhos aqui. E aí nós se formamos, cada um correu para o seu lado, cada um virou professor. E aí, hoje eu chego na escola e me deparo com uma anti-educação, uma anti-inclusividade. E eu choro porque quando eu olho para um lado, essa, essa, essa desgraça que o capitalismo faz, né? O empreendedorismo dentro da escola, reciclagem de livro, ela também destrói professores brancos também, tá? Que querem também trabalhar. E aí hoje o debate foi, os professores brancos gostam dos negros. Graças a Deus na escola, a maioria dos professores brancos gostam de mim. Mas sabe qual é aqueles professores brancos? Professores brancos que são jogados para a escola do AE. Aí, É, então, é interessante isso, né? Essa linguagem da inclusão baseada na denúncia de que nem todo material chega, mas quando chega, coloca a gente no mesmo lugar. sim, sim. Não, assim, tem uma série de questões que são passíveis de abordar, mas é o ponto que o modo como a educação ela se estrutura no nosso país é para que os sujeitos, os alunos, né, os educandos, por assim dizer, eles não venham a desenvolver senso crítico, eles não venham ter o básico, certo, para poder argumentar, para poder, certo, olhar para um político e mostrar que o político está sendo contraditório no seu discurso, certo? Para não cair, né, na falácia, nos argumentos falaciosos de pastores, que existe muito na periferia,
entendeu? Hoje, no Brasil, quem eu venho da periferia de Pernambuco, né, e tive que lidar lá né, pastores e tudo mais, gente que joga baixo, que vai tentar distorcer as coisas, entendeu? Que vai tentar silenciar a sua voz, né? Que não vai querer que você se torne referência para aqueles alunos, entendeu? Porque existe uma ideia de domínio, e isso daqui é crucial, certo? Essa ideia de domínio que é intrínseca a muitos desses pastores, a muitos desses políticos, né, a muita gente ali que está em cargo, em posição de poder, ela é uma ideia colonial. No fundo, o que é que a gente tem? A gente tem que os colonizadores foram embora, certo? E que uma determinada elite assumiu o papel do colonizador nesse domínio. Né? O Brasil é isso. O Brasil é onde a gente não vê os colonizadores, né? Os colonizadores já não estão mais dentro do nosso território, eles não atuam dentro das instituições brasileiras, mas há uma elite que descende de escravocratas, descende de toda aquela gente que se beneficiou, né, do movimento colonial e que permanece sentada no poder. Entendeu? A educação, ela é um instrumento de libertação dessa dominação. Fundamentalmente é isso. Entendeu? Mas quando ela é esse instrumento de libertação, né, ou quando vem professores para fazer dela esse instrumento de libertar a mente, porque é aquela coisa. Falei isso já nesse encontro, vou repetir. A pior prisão é a prisão mental. A pior prisão é a prisão mental. A partir do momento que você tem um aluno que vai olhar para o pastor e questionar ele, o pastor vai ficar, né, louco da vida. Vai perguntar onde é que ele aprendeu aquilo. Entendeu? Quando você tem um aluno que olha para o político e mostra que o político está sendo contraditório no que está dizendo, entendeu? E todo mundo entende, a partir daquilo dali, que o político está sendo contraditório, aquele político vai ficar, não, peraí, o que está acontecendo aqui? Entendeu? Eu me lembro de um dos meus alunos, né, chegou lá a polícia militar para dar palestra antidrogas na escola. E olha que os alunos, o aluno fez, né? Não sei o que, o cara falando, aquela coisa sobre as drogas, que é destrutivo, e etc. Aí um aluno vai e levanta a mão, né? E pergunta para o policial que estava lá palestrando, a policial militar. Não, mas por que uma pessoa vai querer utilizar droga? Aí o policial fica assim, tipo, oi? Não esperava tal pergunta. Mas por que alguém vai querer utilizar droga? Aí o policial, não, curiosidade, tudo mais, questão da juventude ali. Aí o aluno diz, não. Ou seja, esse aluno, ele já tinha uma consciência que foi desenvolvida em meio a debates de que o problema das drogas não é um problema ligado à criminalidade, mas sim um problema de saúde pública. Que muitas vezes as pessoas se entorpecem porque elas não conseguem lidar com o cotidiano extremamente complicado e desumanizador que elas estão inseridas. E aí, né, o policial surta assim, tipo, ele, como é que esse aluno está pensando essa coisa? Quem é que está dando aula a ele? Entendeu? É aquela coisa. Você pode fazer da educação uma forma, né, um instrumento de libertação, literalmente. A partir do momento que você faz esses alunos, né, tocarem pontos que a sociedade não alcança, ou que a sociedade não quer alcançar, porque isso vai influenciar diretamente naquelas pessoas que estão dominando essa sociedade. Entendeu? E que se beneficiam desse domínio. Certo? Enquanto alguns estão passando fome, passando necessidade, entendeu? Eles estão lá, né, tomando conta das instituições públicas, do dinheiro público, fazendo sabe lá o quê. Então é isso que eu olho e tipo, a educação ela tem esses dois viés. Ela tem essas duas possibilidades. Ela pode vir ser um instrumento de colonização e de domínio, mas ela também pode vir a ser um instrumento de libertação e de transformação, obviamente, da sociedade.
E eu acho que o Paulo Freire vai muito nessa linha de... mas, de certa forma, está aqui no Fanon, tá? O Fanon ele meio que provoca essa reflexão, né? Bem, deixa eu a gente só voltar aqui, né? Que é o ponto, o ponto da questão aqui que o Fanon, né? É preciso tomar cuidado com ele, ele é quase branco. Né? É louco isso, porque quando o cara, né, ele adquire um certo grau de erudição, né, ele é tomado pelas pessoas de onde ele vem, pelo menos isso aconteceu até comigo, que as pessoas não entendiam o que eu falava. Eu falava e as pessoas não entendiam. Aí minha mãe disse, olha, tu tá falando de uma forma como se fala na academia. Ninguém aqui fala desse jeito. Ninguém vai falar acerca de... Né? A cerca é o quê? A cerca é o muro, a cerca é... Entendeu? A cerca não é sobre. Ninguém vai falar, né, que tem uma aversão, as pessoas vão falar que tem, que não gosta mesmo, acabou. Então, olha o que você está fazendo aí. Né? E é isso. Entendeu? Muitas vezes aqui pode se constituir como uma barreira, né, para você, né, conversar até com os seus próprios, né, os seus próprios, as próprias pessoas que vêm de onde você vem, certo? Então aqui, né, na França se diz fala como um livro, na Martinica fala como um branco, né? Eu acho isso daqui extraordinário, essa parte, porque fala como um livro, ou seja, ele fala corretamente, o francês dele é impecável, entendeu? Não tem uma gíria, não tem né, uma oscilação ali. E na Martinica se diz fala como um branco. Por quê? Porque o conhecimento que eles têm dos brancos é dos livros, né? Então isso daqui é algo que a gente tem que sempre parar, sempre analisar. Ok, bem interessante. O Marco Antônio voltou, a Rosinalva caiu. Fica à vontade, tá? Para ter esse comentário, Marco Antônio. A gente vai dar continuidade aqui à leitura, mas fica à vontade, certo? O negro chegando à França insurge-se contra o mito do martinicano, que come os R's. Ele se controla e entra efetivamente em conflito aberto com o mito. Cuida não só de rolar os R's, mas de derrubá-los, desculpa, de debruá-los, né? Soando as mínimas reações dos outros, sondando as mínimas reações dos outros, escutando-se a si mesmo, desconfiando da língua, órgão desgraçadamente preguiçoso. Ele se fecha em seu quarto e lê por horas a fio, obstinado em praticar dicção. É louco isso, né? É o esforço, o grau de esforço que a pessoa faz para poder falar um idioma que não é o dela. Né? Isso lembra até a gente, tá? Muitas vezes. A quantidade, assim... Eu não sei mais uma vez eu vou voltar para a educação. Eu não sei como vocês já viram, mas, assim, hoje, para uma dada elite, né, para uma dada elite econômica que tem acesso, a forma de educar os seus filhos é em colégio bilíngue. Não sei se vocês já viram isso, mas é em colégio bilíngue. Tanto que eu já fui, quer dizer, já né, teve vaga para professor que me cortaram, porque quer dizer, me cortaram não, eu nem me candidatei, porque dizia que o professor tem que ter fluência em francês, em inglês, em alemão, porque o colégio é bilíngue, as aulas são, né, ministradas em outro idioma. Mas é exatamente isso, esse esforço, né, para se falar, para se dizer as coisas, para ser em outro idioma, né, está sendo colocado aqui. Recentemente, um colega nos contou essa história. Um martinicano, chegando a Harvard, adentrou um café. Com plena confiança, disparou: garçom, uma garrafa de cerveja? O que temos aí é uma verdadeira intoxicação. Cioso de não se conformar à imagem do negro que come os R's, fizera deste um bom estoque, mas se descuidou ao aquinhoar, né? Aquinhoar o seu esforço. Cara, isso daqui
É incrível, porque é o cara tentando se desfazer com os mitos, né? É um estereótipo criado para a época. Né? Ah, eles não vão saber falar para vocês direito. Entendeu? Sabe o que é incrível? É que quando a gente olha para o Nego Bicho, ele vai dizer, mas isso daí é uma virtude, não é um vício. Né? Isso daí é uma forma de resistir. Né? É uma forma de resistir à coisa, e não uma forma de ser menos humano, como está sendo colocado. Né? Vamos lá. Há um fenômeno psicológico que consiste em acreditar numa abertura do mundo na medida em que as fronteiras se rompem. O negro prisioneiro em sua ilha, perdido em meio a uma atmosfera sem o menor escape, percebe esse apelo da Europa como um respiradouro. Pois é preciso que se diga, Casserier foi magnânimo em seu diário de um retorno ao país natal. Essa cidade, Fort-de-France, é realmente rasteira, encalhada, lá naquelas ladeiras ensolaradas, essa cidade achatada, exposta, insensata, inerte, sem fôlego, sobre seu fardo geométrico de cruzes, recomeçando eternamente, indócil à sua sorte, muda, contrariada de todas as maneiras, incapaz de crescer segundo a seiva dessa terra, tolhida, ruída, reduzida, em ruptura de fauna e de flora. Nossa, isso aqui é um poema, né? Ele citando Casselier aqui, que é no Diário de um Retorno ao País Natal. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Aqui, Diário de um Retorno ao País do Natal. Ele só dá a edição brasileira. Nós Leon Cosserier, tá, gente? Ele é extremamente importante, até porque foi ele é um dos fundadores do movimento da negritude, né? Ele, o presidente do Senegal, né, aquele que foi o presidente lá do Senegal, e aí a gente vai ter várias espécies ali, várias formas de movimento da negritude. E o Casserier, ele é um cara, assim, genial e muito influente, muito forte, né? Não só por influenciar Fanon, mas por conta de ter escrito poemas, né, que são perturbadores, por assim dizer, certo? Agora, é algo que traça essa relação, né? Dizem que ele e a esposa é como se fosse Sartre e a Simone, né? Da Martinica, como se fosse o mesmo status, o mesmo grau de como é que eu posso dizer, de influência de Sartre e da Simone de Beauvoir, certo? Estou falando muito, gente. Gostariam de falar alguma coisa? Tá de boa? Sim, sim, sim. Ô, meu amigo, olha, eu estava agora falando com minha orientadora e eu sofri um ataque na última aula do mestrado de um cidadão branco, não vou dizer o nome dele para não dar problema, eu tenho medo Sim. do átomo, o átomo dele voar no ar e chegar de novo e voltar em mim e me derrubar. Então, tipo assim, na realidade, o cara, ele não gosta de negro, né? E a professora me direcionou para um tema do mestrado para memória. Eu cheguei lá com o tema de decolonialidade. Eu disse, não, eu não troco a decolonialidade por nada. Se ela quiser somar memória com decolonialidade, a gente vamos até o final. E aí desenvolveu o conceito de memória experiencial decolonial, que é o meu conceito. Ele é inédito. E aí, quando eu fui defender o meu pré-projeto com ele, na disciplina de projeto, seminário de projeto, ele veio conversar sobre a importância de Olavo de Carvalho. E eu disse, não, Olavo de Carvalho é Olavo de Cavalo, entendeu? É Porque complicado, é complicado. eu não troco nada da filosofia por um cara que é anti-filosofia. E olhe
olhe que eu conheço a filosofia branca. Na realidade, eu entrei na filosofia negra porque eu sou negro, certo? Eu não posso trair minha ancestralidade, não. Mas isso não vai impedir de eu estudar os brancos europeus, não. Mas eu já sei o que é que eu quero da minha vida, tá? Agora, você colocando essa sangria perto de mim, isso não vai impedir de eu chegar lá, não. Porque eu já sei que você é misógino, já sei que você não gosta das mulheres na universidade com cargo, você não gosta de negro, você não gosta de nordestino, que é nordestino, mas eu botei quente. Porque você se diz europeu, se diz judeu. E aí eu comecei e tal. Aí a professora perguntou: quanto é que você tirou na nota? Eu disse: rapaz, olha, ele ia me dar um 9, mas ele botou um 8,5. Depois ele ficou dizendo que colocou 8,8. E aí eu Ixi, disse: não, o importante era passar nessa avaliação. Que ele usou aquilo ali tudinho. Eu estava com tanta raiva do cara que eu disse que estava com Covid, para não olhar para a cara dele. Ele usou a avaliação como um birô dele, a mesa dele, como um esquema de consulta psiquiátrica, tá? Para dizer assim, eu vou fazer. Só que eu peguei e fiz o que o Fanon disse. Eu não aceitei a colonização. Eu não aceitei a linguagem do cara. E ele disse assim, como pode você, um cara negro, falando tão bonito desse jeito? Eu disse, eu não falo bonito. Eu não falo bonito. Eu falo belo, né? E aí comecei a dizer, falar belo, e agora a professora pediu minha opinião, e aí eu disse a ela que poderia colocar assim, um capítulo do artigo, do artigo da matéria dele na minha tese, na minha dissertação, mesmo que ele tenha colocado uma nota perdida, que para ele foi perdida, para ele nota boa é a partir de 9. Então eu tirei um 8,8, para ele é uma coisa muito triste, né? E ele queria colocar o conceito C na minha nota. Ele colocou B, com ódio, né? E graças a Deus, eu nem convidei ele para minha banca. E eu não, não quero esse cara de minha banca. Por quê? Porque eu nunca vi um seguidor da filosofia medieval, tá, perder a espiritualidade e a mística. Se ele entendesse pelo menos um pouquinho de Anselmo, ou um pouquinho de Mestieca, né? Ele, ou John Scott, ele seria mais amoroso, né? Mas olha como é interessante, como a dimensão desse Fanon nos faz pensar coisas, é, reverberar coisas belas da história da academia, que não nos deixa ficar frustrado com o passado tenebroso, mas faz um exercício forte do pensamento de Benjamin, né? De sermos um anjo na história que não se joga no futuro, mas tem que construir esse presente, construir de verdade, com as ruínas lá de trás, mas os bons formatos daquela ruína. Porque, como diz uma música, né? Reza a rosa de Hiroshima rega a rosa de Hiroshima e Nagasaki, né? Regar essa rosa, justamente. Regar muitas coisas que o passado teve, mas a gente pode construir. E ninguém fala muito mal de Hitler. Hitler matou um bocado de pessoas, mas o genocídio lá na África, né? De outros europeus. Teve um cara que matou olha 20 isso. milhões de negros. Só porque os caras são negros e não pode. O negro não é gente, aí vem fazer isso na universidade. Matar a gente de outra maneira. Mas não consegue. Como diz a Rosinalva, é o nosso empoderamento que vai conseguir chegar, botar a gente em outro patamar. E ele vai ter que me ver em outro patamar. Porque eu não boto. Eu não abro, não abro a minha guarda para eles. Porque o Fanon está aí nos ajudando, vem o Mbembe, vem o Mignolo, vem a Léria, vem a Djamila, né? E Angela temos Davis, nós Ver aqui. Hooks, e aí vai, né? Tem o Nego Bispo, não, tem muita gente aí, entendeu? Mas é exatamente isso, é porque, né, é, quando se fala de uma pessoa assim, né, ela tem o cânone né, na sua mente, que é uma lista de pensadores
né, que são aqueles que devem ser estudados, devem ser considerados enquanto pensadores, enquanto filósofos. Só que quem decidiu que esses são os filósofos e os outros não são, né? Quais são os critérios que foram utilizados para isso? De onde tirou isso? Entendeu? Foi uma mera, como é que se diz? E as pessoas olharem, não, isso aqui vai ser filósofo e vai estar aí nos currículos do Brasil afora, e a gente vai ter que estudar. O Fanon não, o Fanon não é filósofo. Né? Já teve gente que me disse isso uma vez, eu digo, cara, assim, você tem grandes problemas para poder dizer que ele não é filósofo, porque ele está dialogando com toda a tradição filosófica, inclusive a tradição que é canonizada como filósofo, o Sartre, a Simone, o Merleau-Ponty, né, o Karl Marx, o Hegel. Então, como é que você vai dizer que esse cara não é filósofo? Ah, mas é porque ele influencia muito ciências sociais. Isso só enriquece. Isso só enriquece o pensamento dele. Diz que o pensamento dele é tão fértil que influencia outras áreas para além da filosofia. Entendeu? Não é um demérito, pelo contrário, é um mérito, é uma virtude, não é um vício do pensamento dele. Então, essas coisas que a gente tem que parar para raciocinar também. Pois não, Marco? E áreas que, aliás, só existem por conta da filosofia. Né? Exato. Entendeu? É como se você dissesse, Karl Marx não é filósofo, porque ele influencia a economia, influencia as ciências sociais, a antropologia. Cara, assim, ele é um monstro. Ele é um monstro tão grande para influenciar tantos, né, campos distintos do conhecimento. Entendeu? Então você não pode, né? Porque esse é o ponto. Parece que tem uma certa sacralização do que é filosofia e de quem pode ser chamado de filósofo, de tal forma que a gente na academia brasileira não forma filósofos. A gente forma técnicos de filosofia. A gente forma professores de filosofia, mas a gente não forma filósofos. A gente não forma, em outras palavras, sujeitos capazes de produzir teoria filosófica. Só pessoas capazes de fazer exagese, de pegar conceitos, teorias de outros, né, e traduzi-las, por assim dizer, reexplicar o que já está explicado lá. Entendeu? Então, isso aqui é um grande problema. Né? É um grande problema, mas na formação. Né? Eu tenho um amigo meu, que hoje ele é professor da UFOP, ele fala o seguinte, Eris, a gente não é filósofo, a gente é técnico conceitual. a gente sabe reconstruir argumento, a gente é técnico conceitual. A gente sabe reconstruir argumento. Eu estava pensando nisso que você está falando, eu estava pensando. Sabe por quê? Porque, olha como é interessante. Rapaz, você conectou legal. Eu estava pensando aqui, engraçado, né? A academia não forma filósofo, né? Porque a gente olha para outras áreas do conhecimento, como engenharia, que tem muito filósofo. Você olha para ciências biológicas, você vê filósofo. Você vê a influência de Aristóteles na ciência biológica, você vê no direito, você vê o Hegel, né, no direito. Mas interessante, se pegássemos essas pessoas que têm a mente voltada para as particularidades, as teorias sistemáticas da filosofia, né? Ou melhor, as dogmáticas da filosofia, porque isso aí são dogmas que se espalharam. A universidade não aceita a dogmática da filosofia, e não se assume dogmática assim, em determinadas áreas. E aí eu acho interessante essa área que você falou, porque o Foucault, aí eu entro no meu mérito, ele denuncia também o processo de vigilância e punição também dentro desses presídios, porque domina, assim, nos incentiva assim, você só fica se você jogar o jogo do jogo da universidade, o jogo do diploma, o jogo dos títulos, né? E aí é só título, 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 título. Eu fui vítima desse título, mas eu superei, porque o filósofo de verdade, né? Eu vejo o filósofo de verdade, eu me inspiro muito no Diógenes, entendeu? O Diógenes Laércio, e eu também no último Heidegger, né? Quando ele mata a metafísica, né? E ele ressuscita a metafísica de novo, quando ele manda esse ser um ser aí no mundo,
Você que está no mundo, ele não precisa estar na universidade, mas você está ali sentado no banco e, ao mesmo tempo, ele está pensando numa frase assim, do Zé Ramalho, né? Uma frase do Zé Ramalho que diz assim, eu não sei se eram os antigos que dizia, em seus papiros, Papião já me dizia, né, que nas torturas toda a carne se trai. E aí, olha como é interessante, filosofia pura, né? Filosofia na área da música. Mas é isso que precisa chegar ao aluno na escola. É preciso chegar também nos alunos na universidade. Porque senão ele se revolta e vira técnico. Os cursos de licenciatura são os que têm mais evasão na universidade. Mais evasão. Mais evasão porque tem a corrupção dos estágios, tem a sacanagem dos professores que escolhem os melhores nos seus grupinhos, nas seleções dos PETs e dos PIBIDs. E aí vai sucessivamente o caldeirão, né? O caldeirão de coisas maldosas, né? E é isso mesmo, isso não é filosofia. Para mim, isso aí é mais do que verborragia. É tecnicismo corrupto. Mas é isso. Certo? Então, tem essa questão como a gente estava falando agora, de como se dá essa formação também, né, do profissional. A gente está aqui discutindo Fanon, certo? Mas, pelo modo como fui educado, eu sou alguém que é levado a conversar com o Fanon e para além do Fanon, certo? Eu concordo com muita coisa que o Fanon coloca aqui, mas eu também tenho discordâncias dele, obviamente são limitações e etc. Mas isso, né, é parte do movimento filosófico, no qual você se põe a refletir, né, acerca do que está sendo proposto pelo, né, determinado pensador, pensadora, entendeu? E dos problemas que ele está se propondo a resolver, das questões que ele está se propondo, por assim dizer, a descrever aqui, né? Então, o Fanon tem disso, né? O Fanon tem muito disso, e eu acho extraordinário, porque ele dá muita margem para a gente pensar o mundo, mas principalmente a si mesmo. Vocês já entenderam que existe um movimento aqui dialético, né? Um movimento em que o mundo constitui o sujeito, mas o sujeito tem a capacidade de transformar esse mundo. E ao transformar esse mundo, o sujeito também irá se transformar. Então é um movimento de mão dupla, né, de vai e vem, porque o Fanon está concebendo como um bom marxista, como um bom hegeliano, né, que esse indivíduo aqui que ele está retratando, da linguagem, que ele está sendo colonizado, ele está sendo definido pelo mundo. Mas em algum momento ele vai dizer, a gente também tem a capacidade de fazer esse mundo mudar. De transformar as estruturas da sociedade. E quando a gente faz isso, a gente também se transforma. Certo? Então existe uma dialética, parece que implícita aqui. Né? Parece que a gente pode ler o Fanon a partir desse prisma, né? Que ele está interpretando a realidade colonial a partir de uma questão dialética. O problema todo é quando chega na dialética do seu industrial do Hegel, na dialética do reconhecimento, porque esse reconhecimento vai ser interditado. Esse conhecimento ele não vai ser, por assim dizer, efetivado no que é real. Esse vai ser o grande problema. Mas aqui, principalmente quando ele está citando o Casserier, cara, é incrível. O Casserier talvez seja o cara que eu só não acho que ele é mais influente do que o Fanon. Mas depois do Fanon, ele é o cara mais influente da Martinique, é o pensador mais influente né? A poesia dele é uma poesia avassaladora, uma poesia que faz você pensar o que é a negritude, né? Que faz o que você pensar o que é o colonialismo, né? Pensar que o colonialismo é uma tecnologia de dominação violenta, né, dos povos, dos países, das pessoas, dos sujeitos, de aviltamento deles, né?
Só que o grande problema é quando essa tecnologia para o europeu, né, ela foi aplicada nos próprios europeus, dentro do território da Europa. Cazerier é o cara que vai dizer, olha, o que é humilhante para o europeu é isso. É saber que a tecnologia de dominação que ele criou quase o destrói, que é na Segunda Guerra Mundial. Né? Todo método violento de separar pessoas e tudo mais, modificá-las de território, né? Aviltá-las, tirar, esvaziar esse sujeito, foi praticado ali. Foi praticado. Né? O nazismo é uma espécie de colonialismo, só que para os europeus. Certo? É toda a tecnologia que foi aplicada nas colônias, agora voltando-se contra a própria Europa. Né? A Europa que criou a tecnologia e sofreu com a sua própria criação. Perfeito, gente? Acho que a gente para por aqui. Pode ser? Já vão dar 10 horas, 22 horas, então a gente cumpriu o nosso prazo. Diga aqui. aí como é que se diz? Onde vamos parar no próximo encontro para a gente arrochar aí. A gente pode seguir daqui, desse parágrafo, certo? Dependendo de como for o debate, a gente vai avançando. Entendeu? Pronto. Então, beleza. Então, a gente toma aqui desse daqui, a descrição que Cazerier faz dela não é nada poética, né? É compreensível, pois que o negro... E aqui é a página 25 para 26 do PDF, é isso? 25 para 26. E aqui eu acho que é a página 35, não? Do livro. Vê aí como está, no livro da página 35, na versão física, né? Deixa porque eu ver tem a aqui. descrição. O negro... Não, aqui, a descrição que Cazerier faz dela não é nada poética. É compreensível, pois o negro, diante página do 36. anúncio de sua... Pronto. Página 36, aqui. Pronto, página 36. A gente continua eu vou estar daqui. marcando, porque eu vou fazer também um fechamentozinho. Tá? É bom, é bom. Fechamentozinho, aí eu vou querer saber um pouco desse fechamento que você fez, para mim contextualizar o começo, tá? Eu vou pegando, vou fazendo, justamente porque ele também está na minha referência do meu mestrado, tá entendendo? O Fanon, porque o meu mestrado, o tema é o seguinte, ó, decolonialidade, né? Memória experiencial decolonial, que é o meu pensamento, mas, assim, pensar a ação filosófica da educação antirracista no ensino médio em Parnamirim. Então, olha como é interessante, o Fanon está dentro dela. Por quê? Porque eu começo a falar da questão da inversão dos valores que tem dentro da própria escola, por não aceitar o cumprimento das duas leis antirracistas, do projeto antirracista, não aceita porque ele diz que é muito complicado. E Parnamirim é uma cidade conservadora, foi dominada pelos batistas brancos, né? Então, tem muito mesmo dessas coisas. O bolsonarismo aqui em Parnamirim, em Macaíba, quase todo o Natal, no litoral, ele é muito genocida, ele não pode ver ninguém discutindo isso, e até mesmo dentro das famílias. Pelo amor de Deus, a gente depende do Norte e Nordeste de novo nessa eleição, pelo amor de Deus. Cara, complicado. Pois é, rapaz. Olha aí, tá vendo, Marco? É isso que é por isso que é bom esses grupos, porque a gente também pode discutir, cara, essas intempéries que estão acontecendo. Eles não têm vergonha de chegar aqui no Nordeste e chamar a gente de burro. Ele acha que aqui no Nordeste não tem intelectual, acha que em Pernambuco não tem intelectual, acha que o negro aqui ele é obrigado a superlotar prisões, tá entendendo? Cara, nós temos muitos negros aqui intelectuais. Logo Pernambuco, rapaz, que não é Pernambuco, terra do Gilberto Freire, Evaldo Coutinho. Olha, tá vendo? Né? Pois é, terra riquíssima, assim, tem escritores, né? Os primeiros terreiros, assim, do Brasil, assim, que sobreviveram ao genocídio dos portugueses, foi lá em Pernambuco, cara. Tive uma aula lá, eu achei interessante a história da escrava Ifate Nuquer, sabe? Uma rainha, que ela fez lá o primeiro terreiro, e ela falava Iorubá. E aí o seu sobrinho, chamado Pai Adão, foi o cara que
só cantava em Yorubá, cantava em islâmico, todos os pontos. E a galera ficava virado. Por quê? Porque ele era respeitado mesmo, ele era um decolonial muito forte mesmo, apesar de ser um religioso e analfabeto em relação à cultura branca. Porque em relação à sua raiz, ele era um pós-doc. É esse ponto, né? Quando você rejeita a outra cultura, você não pode ser julgado a partir dos parâmetros, né? Que essa Isso, cultura que você rejeitou, né, isso, está estabelecendo. Entendeu? isso, É aquela coisa, o indígena, né, uma pessoa, né, que é dos povos originários, escolheu, né, aprender a própria cultura, viver conforme os próprios princípios ali do seu povo, e ela não pode ser, né, avaliada, tomada a partir, entendeu, de culturas alheias, de culturas que não são a dela. isso, Entendeu? O critério não é aquele. Entendeu? E a gente tem que colocar isso na mente, porque isso muitas vezes é uma forma de colonizar. Isso é uma isso, forma de dizer que existem valores que são universalmente válidos e que tem que se sobrepor a todos os outros, né? Independentemente da cultura, da história, né? Como é que se diz? Do movimento geográfico, entendeu? A gente tem que sempre colocar isso em mente, né? Tem, tem uma discussão, um debate muito bom em filosofia da moral, que é exatamente sobre o relativismo cultural, né? sim. Mas e aí como é que a gente fica, né? Vai deixar as outras culturas se matarem e tudo mais? Cara, quem sou eu para chegar lá e dizer que fulano tem que fazer dentro da casa dele? Olha, isso lembra Roberto Bobbio, né? Roberto, Exato, entendeu? Roberto Bobbio, né? Quando ele fala que a Declaração dos Direitos Humanos tipo, ela não precisa ser renovada, ela já abarca tudo. Aí você olha para a Constituição brasileira e vê de maneira generalizada o negro e o indígena esbranquecido defendendo um lado totalmente assassino do Tancredo Neves, que esse lado da direita é um lado assassino do Tancredo Neves, cara. É inegável. Não, Você essa assistiu, direita, a nossa você direita é assistiu o uma coisa filme, surreal. você assiste o filme do Tancredo, é baseado nas últimas falas que ele falou para quem? Para a mulher dele. E ele disse: olha, vamos acabar o Brasil daqui para 50 anos, não vai ter mais Brasil. E ele morreu dizendo isso. E isso eu me lembro muito bem quando das denúncias que é feito pelo pensamento decolonial, de que as pessoas se infiltraram no meio para dificultar mesmo. Sarney entrou para dificultar mesmo. E aí vem essas ingerências malditas. E outra coisa, Edson, hoje o que é forte, a gente precisa entender mesmo, a questão do chamado racismo velado. Olha como é que a galera diz. Eles dizem o seguinte: isso é um discurso direitista, perigoso. É muito perigoso, que a Denise Ferreira da Silva já nos advertia lá em 2020, lá em 2001. Ela dizia o seguinte: que há um discurso muito velado do racismo, no sentido de dizer assim: pô, meu irmão, tudo isso é racismo, tudo para você é racismo. Será possível que você não dorme sem pensar nisso? E as escolas querem fazer isso, querem engolfar isso aí, criar um engolfamento. E é preciso que a gente realmente se encontre, o negro, o indígena, o branco, discuta tudo isso nas escolas, nas universidades, nos encontros comunitários, nos centros comunitários, na praça, Sim. que tenha mais, assim, fenômeno para discutir mais, principalmente a questão da linguagem, né? A linguagem é muito forte. Hoje, a linguagem, principalmente a linguagem corporal, a poética do corpo, né? A questão da escravidão da mulher, do negro. A gente vai para a academia e vê praticamente assim o esnobamento da prisão negra diante da vidraçaria do espelho da academia. Sabe o que ele faz? Eu sou bom e belo se eu tiver muito músculo, como um branco europeu, como Schwarzenegger, como até o He-Man mesmo, branco, cheio de músculo. Isso é uma escravidão velada, perigosa. Aí depois ele morre de manjaro, né? Ok. Faz tempo que eu não escuto essa.
Bem, obrigado, João. Obrigado, Marcos, Antônio. Obrigado, Diana. Obrigado a Rosinalva que esteve aqui. Vocês gostariam de falar mais uma coisa, de dizer mais alguma coisa? Eu queria, a gente falou do Benjamin em algum momento, eu lembrei de uma frase do Benjamin que eu acho que é muito dentro dessa questão que o Fanon aborda nesse início do texto. É aquela frase que o Benjamin diz que todo documento de cultura é um documento da violência, né? E eu acho que essa frase resume muito, e ao mesmo tempo, né, em poucas palavras, ela fala muito sobre a sociedade que a gente vive hoje, né? Você pega não só a questão do negro, mas a questão desse preconceito que existe dentro do próprio Brasil, né, com os nordestinos, com os índios, com os indígenas, né? É isso, né? A nossa cultura hoje é um documento da violência. Sim, sim. Porque ela foi forjada nessa violência, né? Não, uma violência colonial. Exatamente. Entendeu? O Fanon, quando ele vai falar nos Condenados da Terra sobre a questão da violência, né, ele é bem contundente que a gente tem que usar para se libertar. Mas no segundo momento a gente tem que usar, a gente tem que combater outras coisas, ele fala, né? Combater o subdesenvolvimento, a miséria, né, o analfabetismo, né? Ele diz que a vida é como se fosse uma luta interminável, né? Uma luta interminável, porque tem que construir essas pautas aí. E como diz a Rita Von Hunt, né, que esse discursinho paz e amor, né, de mudar o mundo na base do paz e amor, ela fala assim: você tem uma flor, eles têm um canhão, adivinha quem vai ganhar? Né? Não, eu acho que é perfeito, perfeito. Eu acho que com isso a gente pode encerrar o encontro de hoje. Mas que, cara, isso é um niilismo doido, né, cara? Isso é um niilismo, né? Mas tu vai ganhar com a flor, meu irmão. Exato, né? A gente tem uma flor, eles têm um canhão. Adivinha quem vai ganhar. Não, seria melhor na linguagem nordestina? Olha, cara, eu tenho uma flor, mas eu tenho uma baladeira, né? É uma baladeira, meu irmão. Porque eu vou atirar com o espinho da flor, a baladeira, pelo menos, eu jogo uma biloca, né? Jogo uma castanha. Perfeito. Muito obrigado, tá, gente? Boa se noite. Cuidem. Até a próxima quarta-feira. Cheiro no coração, a gente se vê. Tira um print, rapaz. Tira um print. Já tirei, já joguei lá no grupo, tá no grupo. Então pronto, valeu. Vamos se encontrar na próxima quarta, viu? É quarta da moeda. É nóis.